Amém. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 ao verso 7 nesse primeiro momento. Depois que a gente lê, tenta deixar sua Bíblia aí já engatilhada, que depois a gente vai voltar no texto, beleza? Então vamos ler. Apocalipse, capítulo 5, versos 1 ao 7. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Amém. Eu tenho feito meu devocional, como eu disse, no livro de Apocalipse. É um livro cheio de simbologia. É um livro que vai falar bastante a respeito das coisas futuras que ainda vão acontecer, a respeito da escatologia, como que vai ser o fim de todas as coisas nesse mundo caído, como que vai ser a restauração de todas as coisas. Só que existem algumas coisas que a gente pode ver com certeza nesse livro que não geram nenhuma dúvida no nosso coração. Esse texto específico, ele tem várias simbologias, várias coisas, a gente vai falar sobre todas elas. Eu espero que você saia daqui com o coração totalmente em paz com cada uma delas e a gente vai perceber o quanto isso aqui engrandece e exalta o nosso Salvador Jesus Cristo, quanto isso aqui mostra o poder e a glória de Jesus de uma forma que, infelizmente, geralmente a gente tende a esquecer ou a gente tende a não se dar conta. E de verdade, assim, esse trecho me impactou muito semana passada, enquanto eu estava lendo, e eu fiquei pensando em por alguns momentos mesmo aqui no GOL, nesse ministério, nos líderes aqui do GOL, em algumas pessoas específicas aqui, nas coisas que a gente faz nesse lugar, e eu fiquei tentando trazer isso para o meu coração e pensando isso de várias formas. Cara, será que a gente tem vivido, será que a gente tem servido, será que a gente tem amado a Jesus, entendendo que Ele é tão grande assim, como esse trecho aqui acabou de mostrar para a gente? A figura que a palavra mostra aqui sobre quem Jesus é, sobre o que Ele fez, sobre o que tudo isso aqui significa, é muito impressionante. É muito impressionante e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Então a gente vai começar com o primeiro ponto. O que significa o livro em forma de rolo? Esse livro aqui, na mão direita daquele que está sentado no trono, mostra para a gente que toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás, não importa qualquer que seja a maldade que a gente vê no mundo, não importa toda a preocupação que a gente enxerga na vida das pessoas, a história sempre vai continuar, sempre vai estar nas mãos de Deus. Isso é o que a gente precisa saber agora nesse primeiro momento. Deus continua no trono, governando toda a história, nada foge ao seu controle em momento nenhum. Porém, essa visão aqui vai mostrar que esse livro, nas mãos de Deus, está selado. Esse livro está selado com 7 selos. O número 7... nessa cultura hebraica aqui, principalmente nessa simbologia do Apocalipse, do Novo Testamento, ele significa completude, significa algo que está completo, uma ideia de totalidade. Então, quando fala que o livro está selado com 7 selos, está significando que o livro está totalmente selado, ele está totalmente fechado. É como se a gente olhasse para isso e entendesse que a história sem Deus é um livro lacrado, só Deus pode dar realmente sentido à história de qualquer ser humano. Pior, a vida sem a intervenção de Deus seria um juízo sem redenção para ninguém. Seria exatamente um livro selado. Se não aparecesse aqui o Cordeiro para abrir esse livro, a gente não teria esperança nenhuma. A gente não teria ideia do que aconteceria com a nossa vida. Seria só juízo, ira de Deus sobre cada um de nós.
Por isso vai existir aqui uma reação do apóstolo João, que a gente vai falar agora no próximo ponto. João olha para isso no primeiro momento e ele fica desesperado e ele chora muito. E aí vem o segundo ponto que a gente vai falar agora. Por que João chorava muito? Por que João chorava muito? A visão dele vai continuar nos versos 2, 3 e 4. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Cara, olha essa visão. João chorava muito, porque ninguém poderia ser capaz de abrir esses selos. Ninguém seria digno nem de olhar para ele, nem de olhar para esse livro. Tamanha era a autoridade, tamanho era o poder daquele que estava sentado no trono e das coisas que aconteciam mesmo naquele livro nas suas mãos. E aí um anjo poderoso faz esse questionamento: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? É claro que isso aqui é uma pergunta retórica, o anjo não está exatamente com uma dúvida, né? Pô, quem então vai abrir, meu Deus? Não, é uma pergunta retórica de fato. Aqui é para deixar claro que ninguém é digno de mudar o rumo da história. Ninguém é digno, ninguém tem competência, ninguém tem poder para mudar nada em toda a vida humana. Por isso João vai deixar claro que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou de sequer olhar para ele. Nem no céu, isso significa que nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, Miguel, Gabriel, qualquer um que você pode ler, nem nenhum remido que já estivesse no céu, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém, nem no céu é digno de abrir esse livro aqui, nem na terra, nenhum homem, por mais poderoso que seja, por mais influente que seja, consegue alterar o sentido da história, nem debaixo da terra, nem Satanás, nem os demônios, ninguém, nem nenhuma criatura, ninguém é digno, muito menos ninguém é capaz de mudar o justo juízo de Deus. Essa é a profundidade do que está acontecendo aqui. Aqui fica evidente para a gente a impotência humana diante da vida, diante do poder de Deus, diante do futuro, diante do pecado, diante do juízo de Deus. Por isso, João chora muito. Ele chora muito mesmo. Ele chora demais. E aí surge uma grande questão para a gente: quem é digno de fazer alguma coisa? Quem é digno de fazer alguma coisa? Se o mundo está como ele está, se a gente vê guerras o tempo inteiro, a gente está vendo inclusive uma agora acontecendo de novo, se a gente vê perseguições acontecendo, se a gente vê violência, se a gente vê fome, se a gente vê injustiça, se a gente vê corrupção. E lembra de um detalhe aqui que é importante agora nesse contexto desse texto. João aqui, ele está exilado lá na ilha de Patmos, enquanto ele está recebendo essa revelação do Apocalipse. Nesse momento, todos os apóstolos já tinham morrido de uma forma terrível, torturados por amor a Jesus. João está exilado também por amor a Jesus, pela fé que ele tinha no seu Salvador. A igreja, nesse tempo, passava por grande perseguição pelo Império Romano. Então você imagina, você nesse momento, diante desse contexto, você tem uma visão que mostra que ninguém era digno de abrir os selos. A gente já leu a visão completa, mas João ainda estava tendo a visão. Então nesse momento, ele fica totalmente desesperado. Ninguém é capaz de mudar qualquer rumo. João chora muito. Ele entra em crise aqui diante da impotência de qualquer um em toda a criação. E essencialmente porque ele acabou de ver que antes desse trecho que a gente leu, no capítulo 4, o capítulo anterior, ele viu aqui um trono mesmo, totalmente glorioso. Ele ouviu a voz de Deus falando diretamente. 4 seres ali que adoram a Deus o tempo inteiro, 24 anciãos que adoram dia e noite. Então para ele é como se isso aqui, esse livro agora selado, é como se realmente isso aqui frustrasse essa visão que ele tinha acabado de ter. Um Deus totalmente glorioso, que está ali, que é adorado, que é totalmente
poderoso sobre todas as coisas. De repente existe um livro que ninguém é digno de abrir. E também é como se a história aqui parecesse estar totalmente sem controle, como um barco sem leme. Então João fica desesperado. Mas a visão não para por aí. E a gente vai então para o terceiro ponto. O que significa o leão, a raiz e o cordeiro? Os versos 5 e 6, João vai continuar descrevendo. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Havia aqui uma única solução, uma única e suficiente solução. E um dos anciãos consola João e diz: não precisa ter medo, não precisa ficar tão desesperado, não chora, não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora existe alguém que não apenas é digno de olhar para isso, mas ele vai muito além. Ele é digno também de abrir esses selos. Ele conhece todas essas coisas. E antes da gente falar o que significa o leão de Judá e a raiz de Davi, o que eram esses 4 seres viventes e esses 24 anciãos? O que eles significavam aqui em toda essa visão? Primeiro a gente vai falar dos 4 seres viventes. O que significam esses 4 seres viventes aqui no meio e ao redor do trono? Os principais teólogos que estudam o Apocalipse acreditam que esses 4 seres viventes representam toda a natureza, toda a totalidade da natureza. No capítulo anterior, João vai descrever cada um desses 4 seres e vai falar um pouco melhor desses 24 anciãos. Quando ele fala desses 4 seres, você vai perceber que ele vai falar que um tinha uma cara de um leão, o outro tinha a cara de um boi, o outro tinha uma cara de um ser humano e o outro tinha uma cara de águia. Isso aqui, de acordo com os estudiosos, significa que eles representam o que existe de mais nobre, mais forte, mais sábio, mais rápido em toda a natureza. E aí o leão representaria aqui todos os animais selvagens, o boi representaria todos os animais domésticos que trazem alimento para o ser humano, a águia representaria os animais que voam e o homem representaria toda a humanidade. Esses 4 seres viventes representam toda a grandeza, todo o poder e toda a beleza da natureza, da criação. Então, nessa figura de que os 4 seres viventes estão adorando quem está ali no meio, no trono, isso aqui significa que toda a criação adora a Deus. Toda a criação se prostra diante de Deus. Toda a criação se curva diante de Deus. Toda a criação reconhece que Deus é digno de toda a glória e de todo o louvor. E os 24 anciãos? Os 24 anciãos representam aqui todo o povo de Deus da antiga e da nova aliança. Representam a igreja do Velho e do Novo Testamento. Eles seriam a representação da igreja lá dos patriarcas, das 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos de Jesus do Novo Testamento. Então, eles seriam a totalidade da igreja de Deus na história. É como se a igreja também reconhecesse e entendesse que só Deus é soberano, só Deus é digno de toda adoração. Ele realmente é merecedor de toda a nossa adoração, de toda a nossa prostração diante dele. Então e repara aqui um detalhe, que esses anciãos, eles estão assentados ao redor do trono, eles não estão no centro. Deus é o único que está ali no meio, e ele está no alto e sublime trono, e ele reina sobre todos os tronos, porque esses 24 anciãos estão em tronos, e eles têm coroas que eles colocam diante do único que está sentado nesse trono, no centro de todas as coisas. Apesar de todo esse simbolismo dos 4 seres e dos 24 anciãos, uma coisa que é incontestável, e é isso que a gente vai perceber em todo o livro de Apocalipse. Vai ter muito simbolismo, vai ter muita coisa que a gente nem consegue explicar, mas sempre vai ter algo que é incontestável, que é: Deus é o único digno de toda adoração, de toda honra, de toda majestade, de toda glória para todos sempre. Amém? Então a gente agora volta para o texto. Um desses anciãos consola João e diz para ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia por isso. O leão de Judá, aqui, é uma expressão que faz alusão a uma das primeiras profecias a respeito de Jesus, desde a criação lá em Gênesis.
Você já deve ter visto essa expressão a respeito de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. O que isso significa? Gênesis, capítulo 49, versos 9 e 10. Existe ali uma profecia a respeito de Judá. Jacó está nos seus últimos dias de vida, ele chama os seus 12 filhos e ele vai começar a falar coisas para cada um deles. Quando ele chega em Judá, ele vai dizer exatamente isso que a gente lê em Gênesis 49, versos 9 e 10. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence o cetro, e a ele as nações obedecerão. Cara, olha que incrível. Lá atrás, mais ou menos uns 1.500 anos antes de Jesus pisar nesse mundo, Jacó fala com cada filho antes de morrer. Quando ele vai para Judá, ele fala isso que a gente acabou de ler. E nesse momento ele vai dizer, o cetro não vai se apartar de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence, a quem o cetro pertence. Que bizarro, né? E Davi também vem dessa linhagem. Então Davi se torna um grande rei que vem da linhagem de Judá, e ele realmente tem esse cetro, essa profecia se cumpre, ele se torna um grande rei de Israel. Salomão prossegue nessa profecia. Deus promete para Davi que sempre teria um descendente seu, que reinaria sobre o povo. E aí, quando tudo parecer perdido, Jesus vem e ele confirma essa profecia. Jesus é esse grande rei. Então, aqui no primeiro momento, o leão de Judá é Jesus, tem a ver com essa profecia lá de Gênesis. A raiz de Davi já é uma referência clássica a Jesus, como uma promessa dessa continuidade da descendência de Davi no trono por todas as gerações. Aí o próprio Jesus vai dizer, no próprio livro de Apocalipse, já no finalzinho do livro, em Apocalipse 22, verso 16, você deve estar, isso, a referência está aqui, Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas, eu sou a raiz e o descendente de Davi. O próprio Jesus fala e tira toda a dúvida da gente, ele realmente é a raiz de Davi. E aí o ancião olha para João e diz para ele que esse leão de Judá, essa raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, se antes João chorava muito, porque ninguém era digno, agora a figura muda completamente. Agora tudo mudou. Agora existe esperança para toda a humanidade. Agora existe uma única pessoa que tem todo o poder, toda a autoridade, tem toda a dignidade de olhar e abrir o livro. Existe alguém que é capaz de dirigir toda a história, que tem todas as coisas nas suas mãos. Existe alguém que é capaz de dar sentido para a vida. Esse alguém é Jesus. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Existe alguém que é capaz de mudar o rumo de qualquer perseguição, de toda violência, de todas as guerras. Existe alguém que é capaz de mudar todo pecado, que é capaz de perdoar, que é capaz de trazer sentido para a nossa existência mais uma vez. É o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Jesus, e só Jesus, tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor. Só Cristo tem a chave de interpretação da história nas suas mãos. Se não aparecesse esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se não aparecesse o cordeiro aqui nessa revelação, até hoje existiria um livro fechado com os 7 selos que ninguém seria capaz de abrir. Ele venceu a morte. Então todas essas coisas hoje, para mim e para você, são possíveis. Cara, olha que coisa incrível. Só Jesus pode livrar a gente do juízo e da ira de Deus, que vão ser detalhados aqui agora nos próximos capítulos, à medida que os selos vão sendo abertos. Só Jesus. E a visão de João vai continuar. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro para a gente já é mais fácil de entender. Ele foi o sacrifício perfeito, suficiente, único, definitivo, por todos aqueles que creem no seu nome.
Por isso o cordeiro parecia ter estado morto, mas ele estava ali na frente de João, em pé, no centro, no trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, cercado por toda a criação e por toda a igreja que adoravam e se prostravam diante dele. Agora a gente vê o poder e a dignidade de Jesus e toda a sua majestade. E Jesus, sim, ele de fato, ele estava no centro. Ele era o único que podia sentar lá naquele trono. Ele era o único que estava ali, junto com aquele que já estava lá, que era o Deus Pai. Já existia alguém lá, que era o Pai. E aparece Jesus, que tem a mesma dignidade do Pai. Ele também pode sentar ali no trono. Ele também está ali sendo adorado. E é interessante que João vai fazer essa descrição. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O chifre, aqui na cultura hebraica, ele representava força. Então, se a pessoa tinha um animal que tinha um chifre grande, robusto, era um animal que realmente era forte. Então, os 7 chifres aqui significa que esse cordeiro tem força total, completa, como a gente já falou a respeito do número 7. Nada é capaz de se levantar contra. Esse cordeiro com 7 chifres é isso, ele é totalmente invencível. Ninguém consegue atingir ele, ninguém consegue chegar perto. Ninguém tem força suficiente nem para começar qualquer coisa. E 7 olhos, associados aos 7 Espíritos de Deus, é uma representação da onisciência de Deus. Várias vezes no Apocalipse você vai ver algumas figuras que tinham vários olhos. Isso significa onisciência. Então aqui a ideia é dizer que esse cordeiro que estava sendo adorado, que é Jesus, ele tem todo o poder e ele tem toda a ciência sobre a vida, sobre a história e sobre todos os rumos que ela pode tomar. Tudo está sob o domínio de Jesus, tudo está sob o controle de Jesus. Jesus tem toda a história nas suas mãos. Aleluia por isso. E a gente vai então para o 4º ponto. Jesus é o único que é digno, todo-poderoso, todo sábio, capaz de receber e abrir o livro. Só que o que isso significa para a gente hoje? O trecho que a gente leu, no verso 7, João vai dizer que esse cordeiro se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso significa para mim e para você que a gente pode ter confiança completa, a gente pode ter paz verdadeira, a gente pode ter uma esperança sólida, porque tudo isso a gente tem em Jesus. Ele deu a própria vida no nosso lugar, ele representa cada um de nós agora diante do Pai, quando ele recebe o livro, quando ele tem dignidade e poder para abrir cada um dos selos, ele tem poder sobre toda a história, tudo está nas suas mãos. Eu e você, por conta disso, podemos ter esperança verdadeira, paz verdadeira, a gente tem fé em algo que é sólido, num Jesus que se fez homem, que morreu e ressuscitou, venceu a morte, pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz, foi o único sacrifício totalmente suficiente. Isso é maravilhoso para cada um de nós. E se só Ele é digno de receber, olhar e abrir o livro, eu e você hoje podemos descansar de verdade, a gente pode ter paz no nosso coração e a gente pode acreditar que Ele ama a gente mais do que qualquer outra coisa e Ele cuida de cada um de nós. Se Ele tem todo esse poder que a gente está vendo aqui, se Ele tem toda essa força, se Ele venceu a morte como venceu, se tudo está sob o seu domínio, eu e você não temos o que temer. Eu e você não temos por que nos preocupar. Eu e você não temos nada que seja capaz de satisfazer o nosso coração e a nossa alma mais do que essa verdade aqui. A gente não precisa se preocupar com coisa alguma, porque Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder sobre tudo o que existe, sobre tudo o que respira. E eu espero que a essa altura você já esteja com uma sensação gigantesca de reverência e temor diante desse Jesus que a gente está falando aqui e está apresentando à medida que a gente está lendo esse texto aqui. Você consegue imaginar aí no seu coração toda essa grandeza
que está sendo apresentada por essa visão, você consegue trazer para a sua alma o tamanho de tudo isso que Jesus fez, de tudo que Ele é capaz de fazer, de tudo que Ele realmente representa diante de todo o universo. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, quando a gente olha para as coisas que a gente vê por aí a respeito do universo, de toda a grandeza, a gente fica mais impressionado ainda com isso aqui. Esse Jesus, esse Cordeiro, ele tem todo o poder sobre todas essas coisas. Você está notando aqui nessa visão que toda a criação, todos os seres que vivem, toda a representação do povo de Deus, até mesmo o Pai, reconhecem e reverenciam esse Jesus que eu e você conhecemos, esse Jesus que eu e você adoramos, semana após semana nesse lugar, esse Jesus que a gente diz que a gente ama com todo o nosso coração, esse Jesus que a gente reconhece, que salvou a nossa vida, que perdoou os nossos pecados, que abraçou cada um de nós com um amor que a gente nunca vai conseguir encontrar em nenhum ser humano. Isso é lindo demais, cara. Isso aqui é precioso demais e é profundo demais. Apesar de toda essa simbologia desse texto, o que Deus está querendo deixar claro para a gente, com esse trecho dessa visão, é que, se não fosse por Jesus, não haveria esperança para ninguém. Se não fosse por Jesus, o que seria da nossa vida? Porque a justa ira de Deus, totalmente santa, não seria aplacada da gente. A gente receberia essa ira por toda a eternidade. Não haveria significado na nossa vida sem Jesus. Eu e você não saberíamos por que a gente vive, para que a gente vive. Tudo acontece como acontece aqui nessa visão, para mostrar para a gente de uma forma clara, certa, evidente, quem é Jesus, o tamanho do seu poder e o quanto ele significa para todos os que creem na sua obra. Eu espero que você tenha agora, diante de você, essa figura de um Deus que é totalmente glorioso e poderoso e digno de toda adoração, porque diante disso só existe uma aplicação para a gente aqui essa noite. E essa aplicação, inclusive, é dada pela sequência do texto no restante desse capítulo 5, os versos 8 ao verso 14. João vai continuar dizendo que, quando o Cordeiro recebe o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Diante de tudo que Jesus fez, diante de tudo que Jesus fez por cada um de nós, do que o seu sacrifício representa, diante de tudo que Jesus é, de fato, diante de tudo que a gente recebe pelo seu poder e pela sua bondade, só resta a gente adorar, só resta a gente se prostrar diante desse Deus, só resta para cada um de nós reconhecer, reverenciar e exaltar para todos sempre esse Jesus aqui, esse Jesus cheio de poder,
Esse Jesus totalmente digno, que pode mudar toda a história, que pode mudar completamente qualquer coração. Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda majestade. A única aplicação de tudo que a gente viu nesse capítulo 5 é o que todos os seres fazem diante do leão, a raiz e o cordeiro. Todos nessa visão, todos os seres viventes, milhões e milhões de anjos, toda a criação se prostra e adora. Todo mundo se prostra e adora. Jesus se fez homem, Ele deu a própria vida para que todos aqueles que crescem no seu nome fossem salvos e tivessem um relacionamento com Deus restaurado. Eu não sei se você em algum momento já parou para pensar na razão da sua existência. Se hoje perguntassem para você, lá fora, por que você existe? Por que você nasceu em algum momento da vida? Que resposta você daria para essa pessoa? Quando a gente entende o propósito maior de Deus com toda a sua criação, quando a gente entende, lendo toda a palavra do início ao fim, e a gente percebe que todas as coisas que Deus criou e que Ele fez, e o propósito da sua redenção é para que Ele seja adorado e glorificado em todo o tempo. Eu e você nascemos um dia, eu e você respiramos, o propósito original de Deus sempre foi que eu e você vivêssemos apenas para a sua glória. Ah, mas você trabalha, mas você estuda, mas você faz qualquer outra coisa. O ideal de Deus para cada um de nós é que a gente faça todas essas coisas para a glória de Deus. O que significa isso? Significa que em todas as coisas que eu e você fizermos, nós vamos fazer para que Deus seja adorado. Nós vamos fazer para que Jesus seja reconhecido. Nós vamos fazer para que o brilho de Deus aumente, para que a luz dele chegue para todas as pessoas. Isso significa viver uma vida que glorifica a Deus. A confissão de fé que a gente subscreve aqui nessa igreja, que eu e você cremos, a partir do momento que você se torna inclusive membro da Oceânica, é a confissão de fé de Westminster. E junto dessa confissão de fé existem 2 catecismos, o maior e o menor. A primeira pergunta que é respondida nesse catecismo é: qual é o objetivo principal do ser humano? Porque essa é a coisa mais importante que eu e você precisamos saber, antes de saber qualquer doutrina, antes de saber qualquer coisa a respeito da palavra, antes de saber qualquer simbologia. Para que a gente vive? Para que a gente respira? E a resposta é essa: eu e você vivemos para glorificar a Deus e para ter prazer na sua presença. Essa é a resposta e essa é a verdade. E aí, quando a gente olha para isso aqui, para essa visão, e a gente entende o tamanho disso aqui, o tamanho desse poder, tudo que Jesus representa significa, e tudo que toda a criação e todos os seres fazem diante dele, isso fica muito claro para a gente. O que eu e você faríamos diferente disso aqui, se agora os nossos olhos se abrissem e a gente visse Jesus em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, em toda a sua magnitude? Você não faria qualquer outra coisa que não fosse se ajoelhar, dobrar mesmo todo o teu corpo em total adoração e reverência a esse Jesus. E não é porque ele sofre de crise de qualquer outra coisa, não. É porque não existe outra coisa que a gente possa fazer diante de tanta sublimidade, diante de tanta glória, diante de tanto poder. Isso aqui é maravilhoso porque ensina pra gente qual é o nosso papel nesse mundo. E aí a gente precisa pensar em algumas coisas para refletir agora nesse momento. Será que eu tenho adorado a Deus dessa forma no meu dia a dia? A gente tem que começar a desejar e a querer isso agora. Como tem sido a sua adoração no seu dia a dia? Não só no momento que a gente vai cantar aqui agora, que a palavra vai terminar e a gente vai adorar, que é o que a gente realmente mais associa, mas em todo o tempo. Sério, eu não sei o que você vai fazer quando você sair daqui, mas qual vai ser o primeiro assunto da conversa que vai sair da sua boca? Você vai falar sobre Jesus, você vai falar da graça de Jesus sobre a sua vida, você vai falar do amor dele por você, você vai contar algum testemunho do que ele fez na sua vida essa semana? Tomara que sim, tem que ser assim, que daqui para frente seja cada vez mais assim, que a gente tenha essa reverência mesmo, que a gente adore desse jeito e que Deus seja completamente glorificado aqui no nosso meio, amém? Vamos fazer uma oração?
Muito obrigado, Senhor, pelo que a gente acabou de ler, pelo que a gente acabou de aprender na Tua Palavra. Senhor, que alegria a gente ter um Deus como você, que alegria a gente poder Te adorar dessa forma. Muito obrigado porque você mostrou essa verdade para a nossa vida e ela fez total diferença aqui dentro, Senhor. A gente Te agradece e Te louva com todo o nosso coração, Senhor. Obrigado porque você realmente é esse Deus, Jesus, digno de toda glória, digno de toda adoração e todo louvor. E a nossa vida, Senhor, existe para a Sua glória e existe para Te adorar. Então a gente pede perdão por todos os nossos pecados, por tudo que a gente faz, Senhor, que não tem o Senhor no meio, por tudo que a gente faz se esquecendo de quem você é, por tudo que a gente faz não se lembrando da Tua bondade, do Teu amor e da Tua graça, Senhor, e restaura o nosso coração, Senhor, ajuda a gente a voltar mesmo a ter um coração totalmente aquecido, sedento pela Tua palavra, sedento pela Tua presença, Senhor, de modo que a gente Te adore com todo o coração, que a gente viva mesmo para a Sua glória, todos os dias da nossa vida, Senhor, que você encha, inunde o nosso coração com a Sua doce presença, Senhor, e que a gente viva para a Sua glória em todo o tempo, no nome de Jesus, Senhor, amém, amém.